Olá, gente, edição extra do programa Entretanto, esse programa que existe para esclarecer coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, de maneira descontraída, despojada, rápida e simples, tá? Todo mundo está falando do caso Mariana Ferrer. E aconteceram inúmeros mal-entendidos, que já custaram inclusive a cabeça do comunicador, do economista Rodrigo Constantino, junto à Rádio Jovem Pan, né? Justamente por desinformação e também por alguma má-fé de alguns comunicadores de internet, que infelizmente isso ainda existe. Então vamos lá, vamos explicar as coisas tintim por tintim, e simples, e rápido, e objetivo, como é a característica do programa Entretanto, tá? Bom, em muito maior a doutrina denomina estupro consentido, aquele estupro em que aparentemente não há resistência da vítima, tá? Ou seja, a vítima, por uma situação de vulnerabilidade momentânea, ela se encontra despojada de resistência por embriaguez, porque foi dopada, porque tomou Boa Noite Cinderela, porque tomou êxtase, porque tomou a droga do sexo, seja o que for. E aí, por conta dessa situação, de estar fora de si, de estar diante de uma embriaguez, ou que não causou, que lhe foi imposta, ou que fugiu, ou, embora causada por si, lhe fugiu ao controle, a pessoa está privada do querer. A vítima do estupro está privada do querer e, portanto, vulnerável, e, portanto, não consegue resistir ao assédio e acaba praticando o ato libidinoso contra a sua vontade expressa, muito embora ela não aparente resistência física ou moral de qualquer natureza. É a acusação do caso Mariana Ferrer. Teria sido dopada, né? Teria sido privada do seu consentimento e teria sido vítima de estupro. Se verídica a acusação, é estupro mesmo. É estupro doloso, que é a única forma de estupro que existe. Se verídica a afirmação, é estupro mesmo, tá? Só que o Poder Judiciário de Santa Catarina, através de um processo criminal, movido por conta de uma queixa apresentada pela senhora Mariana, o Poder Judiciário entendeu que o fato não ocorreu. Ouviu provas, ouviu testemunhas, colheu fotogramas, vídeos, perícias, enfim, e chegou à conclusão que, aliás, a sentença foi muito cuidadosa e o parecer ministerial que a ensejou, mais cuidadoso ainda, né, em não dizer que a senhora Mariana mentiu. Nem isso o Poder Judiciário pode ser acusado, né? O juiz, na sentença, embasado, repito, nas alegações finais do Ministério Público, ambos, neste quesito irretocáveis, entenderam que não havia provas da existência do fato estupro. Ou seja, nem sequer se acusou Mariana de mentir, tá? O juiz é intocável pela sua decisão, o promotor é intocável pelo seu entendimento. Ao pedir absolvição, o promotor não está obrigado a pedir condenação, o juiz não está obrigado a condenar, né? E essas decisões não envolvem um juízo de valor, coisa que muito pouca gente entendeu, infelizmente, não envolvem juízo de valor sobre o fato em si. Estupro é um crime horrendo, né? O estupro consentido, entre aspas, péssimo título que a doutrina dá a esse tipo de estupro, né? O estupro consentido é tão horrível quando ele ocorre, ele é criminoso e sujeita o infrator aos rigores da lei e é crime hediondo e deve ser punido. A decisão judicial, no caso concreto, não entra nesse questionamento que o crime não existe, ou que o crime não é feio, ou que não deve ser punido o autor do crime. Não. A decisão judicial diz apenas que não há provas da existência de crime no caso concreto. E o juiz e o promotor da causa são intocáveis,
por conta do seu entendimento, da expressão do seu entendimento, do parecer ministerial, da opinio delicti, da opinião do Ministério Público, promotor de justiça sobre o crime. O juiz menos ainda, o juiz tem que decidir livremente, isso está na Constituição Federal, isso está no Código de Processo Penal. O juiz deve decidir, atenção, livremente com base na prova ou na falta dela. Foi o que foi feito. Daí porque lamenta-se muito representações, moções de repúdio à decisão judicial. Isso não pode acontecer. Nem uma república de bananas, nem em república de bananas se pode privar o magistrado e o Ministério Público da liberdade de entender, de avaliar a prova e de decidir. Isso não é possível num Estado democrático de direito, tá? E são intangíveis o juiz e o promotor pelos seus atos de ofício. A gente sabe que isso tudo foi provocado por uma manchete, por uma lead, né? por uma palavra-chave, por uma frase-chave muito mal escolhida ou perniciosamente escolhida pelo site Intercept, que é daquele jornalista americano encrenqueiro, né? O Glenn Greenwald, né? E que dá um destaque à expressão estupro culposo, que não existe nas alegações finais do Ministério Público, que não existe na sentença judicial, que absolve o acusado, porque não existe na lei, e nem na doutrina, e nem no entendimento dos tribunais. O estupro é, por excelência, um crime doloso, um crime intencional. Crimes culposos são crimes sem intenção. Crimes cometidos por imperícia, imprudência ou negligência. É o caso clássico dos crimes de trânsito. Esses são os crimes culposos. A pessoa comete o crime sem querer o resultado criminoso. Não existe isso no estupro. Não existe estupro culposo e não existiu essa expressão empregada nos autos do processo. Se o foi como figura de retórica, não foi como elemento, fundamento decisório. O site, certamente querendo aumentar o número de acessos, certamente querendo aumentar as suas cotas publicitárias, cria palavras-chave, cria tags e aí envolve um monte de internautas desinformados nessa polêmica absolutamente desnecessária, que, ao meu ver, expõe mais ainda a suposta vítima, a senhora Mariana Ferrer, né? Se há alguma má intenção nessa história toda, é das pessoas por trás desse site. Já foi do senhor Glenn Greenwald, aquele jornalista americano da Vaza Jato, que foi indiciado, que foi denunciado como coautor no crime de invasão de dados dos celulares dos profissionais envolvidos na Lava Jato, que deveria estar preso, mas não estar preso por entendimento do senhor ministro Gilmar Mendes, né? É o que eu sempre digo, quando não se pune o criminoso, se pune a sociedade. Glenn Greenwald deveria estar preso, não está, deveria estar processado, não está. O site dele, o que foi dele, continua no ar, cometendo aí essas desinformações. Isso é fake news. E depois vem o senhor ministro Gilmar Mendes, dizendo que as cenas que ele viu da audiência do processo da senhora Mariana Ferrer foram estarrecedoras. Ele tuita isso. Nós, juízes, que temos a obrigação, que temos o dever geral de discrição, sobretudo de autos, sobre decisões as quais nós não conhecemos o conteúdo. A gente só conhece esse conteúdo pelas mídias, pelos meios de comunicação, né? E o ministro Gilmar Mendes disse que a situação da audiência foi estarrecedora. Lamento muito, ministro, porque o senhor não é juiz criminal, nunca foi magistrado criminal, só se tornou magistrado nomeado para a Suprema Corte pelos seus méritos acadêmicos, que eu sei são muitos, mas na prática mesmo o senhor não sabe o que é ser juiz criminal no Brasil. Se o senhor soubesse, o senhor veria que essa situação de bate-boca, de ofensas recíprocas, essa situação de calor entre as partes envolvidas em uma audiência criminal, infelizmente é comum
Nós, profissionais do direito, é que não devemos entrar nessa pilha, né? Mesmo assim, o direito não é feito para os anjos e nem pelos anjos. E muitas vezes o profissional do direito se destempera mesmo em audiência. É lamentável, mas é inegável que acontece, tá? Então, não queiram os senhores pensar que é por conta da existência de uma suposta acusação de estupro ou por conta da revitimização da senhora Mariana Ferrer que aconteceu aquele bate-boca em audiência. Aconteceu aquele bate-boca em audiência porque geralmente nas audiências criminais, nos foros criminais de justiça do Brasil, o clima é muito tenso e essas desinteligências lamentavelmente ocorrem. Agora, já se descobriu que as imagens que o Intercept Brasil divulga são imagens editadas. É o que eu disse para vocês lá atrás. Criminoso tem que ser punido. Quando o criminoso não é punido, sai punida a sociedade. É isso aí. Até a próxima.